Então, a gente está vendo que realmente nossa responsabilidade é grande e cada vez que a gente aprende mais alguma coisa, essa responsabilidade aumenta, né? A gente só não pode ficar com peso na consciência achando que a gente tinha que consertar todo mundo, porque não tem, não são, também não é culpado. Mas nós podemos fazer bastante coisa, né? Elionai... você não está falando, mas... Eu estou falando, né? Pô, mas você está falando, sim, saiu aqui. Aqui, falou? Falou. Saiu? Saiu. Falou. Agora você falou, tá aí. Naquela hora ela tinha sido traída pela tecnologia, né? Exatamente, traída pela tecnologia. Esse curso aí, a gente precisa muito. Daniela, tem que providenciar. Eu preciso, urgentemente. Vamos, o próximo curso vai ser esse, vai bombar. Eu só vivo tomando porrada nesse negócio aqui. Ainda mais porque... E o professor dá show. A gente tem que estar sabendo o que nossos alunos, nossos filhos estão fazendo. A gente tem que saber atuar nessas coisas todas, saber... Pois é, senão vai ficar para trás. É brincadeira, não. Não, outro dia eu achei o máximo, né? Porque eu ensinando um garoto, um aluno chegado na nossa escola, né, de 14 anos, 15 anos, de 15 anos, a mexer no computador e no celular. Meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Eu nem precisei pegar meu filho para meu filho fazer isso. Não, eu mesmo ensinando. Mas por quê? Porque o cara era nulo mesmo, ele não mexia em nada, não queria saber de nada. Agora que a mãe matriculou ele lá no meu colégio para ver se dá jeito, de qualquer jeito. Aí fui ensinar ele, começou a ficar todo empolgado. Professor, eu nunca fui assim, eu nunca tive vontade de estudar, de repente aconteceu algum milagre aqui no seu colégio. Eu digo, vai ser mais ainda, pode ter certeza. Né? Então, esse agora, ele não tinha, imagina, o garoto não tinha nem interesse na internet, por computador, por celular, nada, só queria estar na rua direto. Aí só eu ensinar umas coisinhas lá, ele já ficou todo empolgado. Pronto. Mas é isso, a gente tem que usar, é o contrário, normalmente é o contrário, né? E eles é que sabem. E a gente que tem que aprender com eles. Isso aí, né? Bom, continuando então nosso papo aqui, né? Cadê? Onde é que está? Está aqui, onde a gente estava. Que essa parte é bastante importante para a gente, né? Eu coloquei aqui. Opa, faltou aqui. Então, a gente viu a coisa mais importante, que é a coordenação global, que a gente tem que estar o tempo todo com isso na cabeça, a coordenação fina, que está sempre ligada ao óculo manual, né, que é a parte visual, etc., e o esquema corporal, que começa na criança nossa com a alteridade, nesse caso, é muito rápida, né? A alteridade no bebê é rápida, que passa direto para a identidade. Quer dizer, a gente não tem certeza, né? Porque a gente não vê a criança falar, mas pelos olhares, pelas maneiras deles se portarem, a gente percebe que ele está se vendo, ele não está olhando a imagem como se fosse de uma outra pessoa. Né? Inclusive, eu já vi um bebê olhar para ele mesmo quando ele viu uma coisa na tela, ele olhou para ele mesmo, mosca, uma coisa qualquer assim. Ou seja, ele tem certeza que ali é ele, a partir de um determinado momento, coisa que o bicho leva muito tempo para descobrir, né? A gente vê os passarinhos querendo entrar no retrovisor do carro, quando o carro está parado, porque ele quer entrar para ver aquele outro passarinho que está ali dentro, e é ele mesmo. Então, isso ocorre demais, né? Bom, então o esquema corporal é esse, né? Na coordenação óculo-manual, a gente tomar bastante cuidado com os exames todos que a gente tem que fazer de vista, caso tenha a gente observe alguma anomalia, né? E, para isso, é interessante usar uma coisa que eu tenho falado em todos os cursos, que é a agenda. Todos os terapeutas, é bom que tenham uma agenda, onde ele vai anotando os nomes dos terapeutas que ele vai lançar a mão para indicações futuras, né? Para a gente ter uma boa capacidade de indicação. É só indicar para pessoas que realmente você sabe que são pessoas que estão se atualizando e que, com isso, não vai fazer
você passar vergonha. Mas foi você que me indicou fulano e deu tudo errado. Então, uma agenda é muito bom. A gente ir fazendo, montando, observando tudo, já que a gente lida com tudo, né? A gente lida com a parte psicológica, com todas as áreas, né? Fisioterápica. Então, é bom a gente ir construindo isso, né? Bom, então, aí vem as estruturas, né? A estrutura temporal, que vai sendo construída ao longo do tempo também. A criança, inicialmente, não tem uma noção exata da parte de tempo, né? Vai tendo aos pouquinhos. A estrutura espacial, que é uma coisa que algumas crianças é bem rápido mesmo, a parte espacial. A lateralidade, vários exames, testes, etc., são interessantes para a gente desenvolver o processo de saber, né, se está havendo um processo de lateralidade, e a discriminação visual e auditiva, ou seja, todas as relações com outros terapeutas, com outras ciências, com outras profissões, etc., estão nesse processo da psicomotricidade, né? É interessante que aqui, tudo isso eles colocaram como processo da construção lectoescrita. A gente só consegue realmente escrever corretamente se a gente souber controlar a força que a gente faz na nossa mão, né? E tiver condições de segurar o lápis de uma maneira rígida, de maneira firme, né? E é exatamente isso que só é desenvolvido com todo o processo de coordenação motora fina, né? Coordenação motora fina e controle da força do controle motor, né? Das mãos. Então, isso é uma coisa que esses exercícios têm que ser feitos constantemente, visando o desenvolvimento da criança, e o desenvolvimento da criança, do ser humano, está todo ligado à linguagem. E a linguagem, ela chega a um ponto que ela precisa ser linguagem escrita, né? E a linguagem escrita precisa dessa coordenação. Vai chegar na linguagem escrita lá pelos 6 anos, não há dúvida, se bem que desde pequenininho que a gente vai fazendo exercícios para ele rabiscar, né? Os rabiscos. A gente já observa nos rabiscos. Então, uma coisa que eu vejo muita gente deixar de lado é na hora que a criança está fazendo os primeiros rabiscos, a pessoa deixar de lado a forma como a pessoa segura um pincel, um lápis, uma coisa qualquer, um piloto, na hora que está fazendo o rabisco. Desde o início, que a criança não sabe. Então, desde o início, é importante que a gente comece a criar o hábito da maneira de segurar o elemento rabiscador, seja um pincel, seja um piloto, seja um lápis, seja uma caneta, seja o que for, né? Ele ir criando aquele hábito da maneira de segurar o lápis. Porque eu pego gente já no 11 anos, ensino fundamental, anos finais, 11, 12 anos, em que eles têm uma dificuldade muito grande de fazer uma letra legível. Aí você vai ver, o único problema que ele tem é que ele segura a caneta ou segura o lápis completamente errado. E então, não houve essa preocupação. Então, essa preocupação, que a psicomotricidade sempre tem em mente todos os movimentos de de toda a área corporal, ela é importante. Então, o psicomotricista, a ação psicomotricista nessa preparação da criança para conseguir saber segurar um lápis, uma caneta, ou até um pincel, etc., já de maneira diferenciada, né? Um piloto, é importante para ela poder deslanchar no futuro processo de escrita, né? Então, isso tem que começar desde antes da alfabetização, essa preocupação, né? Porque aí fica fácil, já fica acostumado, né? A pessoa já acostuma. Muitas coisas no nosso desenvolvimento, o processo psicomotricista é fundamental, porque ele elimina uma porção de hábitos negativos corporais, hábitos corporais negativos, né? Então, se a gente tiver toda essa atenção, a pessoa vai ter facilidades que o outro não tem, simplesmente porque não fez exercícios desse tipo de coordenação, né?
O segurar o lápis é fundamental. Surgiu até não sei se vocês já viram, Vitória fala do diário de bordo, exatamente, anotar tudo, registrar tudo. Não sei se vocês viram que tem vendido, lógico, não sei onde é que é feito, uma coisinha que você põe nos 3 dedos, encaixa nos 3 dedos da criança, para ela segurar o lápis corretamente. Então, eu comprei até para o meu colégio, e não sei se experimentaram, que eu comprei, dei para a coordenadora, para ela usar com as crianças do 6º ano que estão com esse problema de não saber segurar o lápis. E principalmente quem tem algum tipo de transtorno, né? E eu tenho vários lá. Então, eu só não sei se foi utilizado, se isso foi feito. Eu comprei esse ano, foi no início desse ano, dei a ela, e aí começou. E teve logo a pandemia, então com certeza ela não usou. Com certeza. O ano que vem a gente já vai usar isso para as crianças que necessitarem. Eu vou experimentar, né? Não sei se algum de vocês já experimentou isso, já sabe como é. É um troço que compra na internet, a gente compra, é baratinho, de plástico. Vem, quando compra, parece que 3 ou 4 no pacote. E aí você põe no dedo da criança, ela não tem como segurar o lápis de maneira diferente, porque está encaixado ali. Então, cria o hábito. Aí cria o hábito de escrever corretamente. Um dos filhos meus, eu acho que foi Eric, que já está que está no pós-doutorado em física, que está em pós-doc. Eu coloquei ele numa escola de escrita que tinha lá na Pituba, que era uma mulher que ensinava as pessoas a escrever corretamente, postura escrita, tá? Que utilizava justamente técnicas de psicomotricidade. Então, ele passou a ficar com a letra ótima. Eu deveria até colocar minha mulher lá, porque a letra dela é ótima, é horrível. Falando baixo para ela não ouvir e não levar uma surra daqui a pouco. Então, que ela escreve com a letra horrível, já pensei em fazer esse treinamento. As pessoas fazem adaptação com reciclados, né? Podem travar. Interessante. E a hora muda a tomada. É uma coisa bastante importante isso. E ainda mais com as crianças que têm transtornos e síndromes, porque, com certeza, ataca o comando motor da coordenação fina, né? Interessante. E isso deve ajudar bastante. Ótimo. Eu comprei, né? Eu comprei esse e botei lá para o meu pessoal. Mas era baratinho. Agora, a adaptação é sempre bom, né? Fazer adaptação reciclada, inclusive pelo próprio pessoal, quando a gente faz com o próprio pessoal, né? É ótimo. Então, isso. Agora, eu queria lembrar o seguinte, do que Vitória falou do anotar tudo, diário de bordo, registrar tudo. Eu falei de agenda para profissionais que a gente vai indicar. Agora, é importante que no nosso dia a dia do atendimento, que nós estejamos também fazendo o tal diário de bordo que Vitória Penalva falou. Para quê? Para a gente, tanto para nós nos lembrarmos daquilo que nós fizemos, se deu certo e se deu errado, como também para isso servir como estudo de caso para debate em simpósios, em seminários, etc., porque isso pode constituir, inclusive, uma obra, um livro depois, né, de orientações da psicomotricidade. Então, é muito importante a gente estar anotando o que está sendo feito sempre, né? Eu falo isso para todas as atividades. Por exemplo, lá no meu colégio, nesses 21 anos, eu tenho registro de evolução de quase todos os alunos com dificuldades, né? Quase todos os alunos, como eles chegaram, o que foi feito, o que deu errado, o que não deu errado, as experimentações que nós fizemos, as orientações que nós demos às famílias, se a orientação foi seguida ou não, o resultado daqueles que seguiram, o resultado daqueles que não seguiram. Então, tudo isso é como se fosse um registro de cada é um projeto de profissional da instituição. Ou seja, a instituição existe por quê? No caso da minha instituição, é educar, né? Agora, é garantir a aprendizagem, garantir a autonomia e promover a socialização de crianças de todos os tipos, e incluindo sempre, em cada turma, até 3 pessoas, 3 alunos com qualquer tipo de deficiência, né? E, agora, os outros com dificuldade pode ter mais, porque o que a gente não pode botar são deficiências além de 3.
Dificuldade não tem problema, porque a dificuldade é menos mal o problema dos neurônios espelhos, da pessoa se espelhar no cara que tem a mesma dificuldade que ele. Então, é importante esse detalhe. Então, cada caso desses, hoje, por exemplo, o nosso projeto político-pedagógico tem um anexo. O anexo é o projeto, o desenvolvimento do projeto IUP, que é o quê? Cada caso desse analisado. Então, tem todos os casos relatados, então é quase um livro que vai junto, anexo ao projeto, né? Em que tudo que nós fizemos nesses 21 anos. Então, é um livro mesmo, né? E aí, com isso, o nosso projeto político-pedagógico fica levando 3 anos para eles autorizarem, para fazer a autorização, credenciamento, sei lá, coisas assim. Agora, por exemplo, nessa etapa do recredenciamento, nós estamos no 2020, então foi entregue a projeto em 2018. Então, eles estão já no 3º ano que eles estão analisando o projeto para reautorizar o nosso funcionamento. Tá? É incrível. 3 anos, né? E está lá, mas só que enquanto não autoriza, a autorização anterior é válida, né? Então, Vitória fala exatamente, anotar as evoluções, depois reunir a equipe multidisciplinar para estudo de caso. Isso é o que eu quero que eu tento fazer as clínicas fazerem, essa reunião para estudos de caso, que é quando a gente realmente aprende e evolui. Porque aí a gente está estudando as coisas reais que aconteceram com a gente, né? Isso é fantástico. Porque tem coisas reais que não está em livro nenhum, não está em literatura nenhuma. Apareceu lá. Aí a gente tem que analisar, né? E, às vezes, aparece coisa que a gente nunca viu mesmo, né? E isso é bastante interessante. A gente tem que ver, se tiver literatura sobre isso, a gente estuda, mas é muito bom a gente tomar alguns cuidados com a literatura, com o que está na literatura. Lembrei agora porque já houve erro nosso, tá? Que a gente vê um caso, e pior ainda é quando esse caso chega a nós com diagnóstico. Quando chega sem diagnóstico, sem laudo, é mais fácil. Por quê? Quer dizer, tem gente que acha que é o contrário, né? Que sem laudo, sem diagnóstico, você vai analisar do zero. Então, é você quem vai analisar quais são as habilidades que a pessoa tem, você que vai analisar quais são os sintomas para você poder ver se você vai poder fazer alguma coisa para reduzir, quais que você vai poder reduzir. Então, você analisar sem rótulo. Então, você não tem nenhum rótulo pré-estabelecido. Aí é fantástico, porque a gente fica livre do vício de se acomodar a um rótulo pré-estabelecido. Então, se a gente puder sempre escapar desse vício do rótulo pré-estabelecido, eu acredito que a gente tenha mais sucesso. Óbvio que a gente tem que estar sempre lendo ou estudando, como vocês estão fazendo, todo o grupo aqui está fazendo, né? Para atualizar sempre. Mas na hora de entrar com uma criança dessa, o conhecimento da gente está todo aqui no cérebro, está todo nos engramas. Então, vamos partir do zero. Vamos esquecer o laudo, porque senão a gente vai ser direcionado para pensar de acordo com o que aquele médico pensou. E a gente pode estar perdendo tempo. A gente pode não descobrir, não identificar coisas, como aconteceu com esse menininho que eu acompanhava lá em Botsuana, na África, que o laudo dizia que ele era paralítico cerebral mudo, que nem a outra menina daqui da Bahia e outros 5 que eu acompanho, né? Então, esse menino, paralítico cerebral mudo, e no laudo dizia que ele não tinha sensibilidade nenhuma do pescoço para baixo, né? Então, não mexia nada mesmo, nem braço, nem perna, nada disso. E que hoje está andando. Ou seja, o laudo dizia que ele não tinha e que aquilo era irreversível. Se a gente acreditasse, como os professores acreditaram, não fariam nada, como não queriam fazer. Eu que forcei a barra. Começaram a fazer, porque eu fiz. Começaram a fazer e ficaram espantados que 5 anos depois, 4 anos depois, sei lá, não sei quanto tempo levou, que o garoto foi evoluindo, evoluindo, e eles queriam que eu voltasse lá, e eu nunca mais voltei em Botsuana, né? Muito difícil chegar lá. Aí, eles acabaram me dizendo, o garoto já estava andando. Quer dizer, fantástico, né? É uma coisa, assim, espetacular. Só que eu
não, eu me espanto, lógico, porque, embora eu saiba, todos nós sabemos, que a plasticidade cerebral é uma realidade. Então, nós não podemos também criar a expectativa de que a plasticidade cerebral vai resolver todos os nossos problemas imediatamente. Imediato, não, mas resolve. Basta a gente esperar, ter tempo, perseverança e não criar expectativa. E quando o laudo vem errado? Vitória fala. Então o que eu ia falar é exatamente isso que você colocou aí, Vitória. É exatamente isso, laudo errado. Aí eu recebi um menino, 15 anos, laudo de esquizofrenia, transtorno de espectro autista, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e mais um. Eu nunca me lembro desse quarto. Eu estou para ver, eu já falei isso várias vezes em vários cursos e eu acabei não olhando lá no relatório nosso. Qual é o quarto laudo, que também era interessante. Também era interessante para efeito de estudo, né? O garoto não tinha nada, nenhuma das três. Nenhuma das três. E a gente descobriu quando? Depois do segundo semestre do ano que ele entrou. Ele entrou no primeiro ano do ensino médio. Eu desconfiei logo de cara, nós começamos a fazer um trabalho ignorando todos os laudos. Tá? Eu nem passei para os professores, lógico, eu apenas falei que ele tinha dificuldades e comentei com os professores como é que nós íamos atuar com ele. Os professores fizeram maravilhosamente bem, deram até ideias, né? Mas os professores não sabiam que tinha laudo médico com isso, porque se soubesse, talvez alguns dissessem, nem adianta e tal. Então, o garoto saiu. No terceiro ano, ele passou se desenvolveu maravilhosamente bem, se desenvolveu a socialização também maravilhosamente bem. Ele não falava com ninguém, ele ficava olhando para a parede, fixo, não se relacionava, ele brigava com todo mundo, ele batia em todo mundo, não no meu colégio. Ele foi expulso dos colégios anteriores porque ele sofria bullying e batia em todo mundo, era forte. E, além dele se desenvolver, ele chegou no terceiro ano do ensino médio, sem fazer pré-vestibular nenhum, porque a gente recomenda não fazer no nosso colégio, basta a gente ter um processo. Ele passou entre os primeiros lugares na UFBA e na Católica, que só existia vestibular na época, não tinha nem. E ele já se formou ele é hoje diplomata de carreira. O cara veio com laudo de esquizofrenia, transtorno de espectro autista, TDAH, hoje é diplomata de carreira. Gente, é espantoso para os outros, né? Para nós não. É espantoso isso. Então, já pensou se a gente acreditasse nos laudos? Será que ele teria se desenvolvido? Não. Será que ele teria se desenvolvido a esse ponto? Não. Acho que nunca, né? Diplomata de carreira. E foi interessante, agora é um erro meu grave que teve nesse caso, que eu já contei também, mas vou contar para vocês. É um erro grave. Me desculpe os que já ouviram, vou ouvir de novo, mas tem que desculpar, porque velho é assim mesmo, velho conta a mesma história 10 vezes, né? E todo mundo tem que... para não desrespeitar o velho, diz, que bacana, como se fosse a primeira vez que eu estou contando. Mas então, o seguinte, isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Que é o seguinte, eu cheguei para o garoto, desconfiei que ele não tinha nada. Então, fiz vários testes na minha sala com ele. E disse para ele, não, para mim você não tem nada. Vai seguindo as minhas orientações, tá? Vem conversando comigo sempre. Qualquer coisa você fale comigo todo dia, eu estou aqui sempre. E fiquei sempre dando apoio a ele. E, de repente, a mãe liga para mim. Lá uns 3 meses depois. Professor Roberto, como é que está indo ele? Eu digo, tá tranquilo, ele está se desenvolvendo, né? Aqueles sintomas estão diminuindo, ele já está se relacionando com o professor, não se relaciona com nenhum colega ainda, mas com o professor se relaciona. Nós fizemos uma estratégia aqui que todo dia o professor senta na mesa, na frente dele e conversa com ele, enquanto os outros alunos estão fazendo trabalho em grupo, e ele está se relacionando, está conversando com todos os professores, não está com resistência com nenhum, tudo bem. Agora, o senhor sabe se ele está tomando os remédios? Eu digo, que remédio? Não, porque ele toma 5 remédios controlados. E eu estou meio desconfiada de que ele não está tomando os remédios. Aí eu disse, não sei. Aí eu chamei ele, né?
você está tomando os remédios controlados, que sua mãe disse que você tem 5 remédios que você toma, ele disse, tem risperidona, tem aripiprazol, ele disse todos os remédios. Tem aqueles padrões, né? Que é do metilfenidato, que é a Ritalina, risperidona, tinha o outro para psicopatologias, esqueci o nome, tem vários remédios, 5 remédios controlados. Aí ele disse, professor, não estou não, mas não diz para minha mãe não. Você não está tomando nenhum? Não. Por que você não está tomando? Como é que você faz? Aí ele disse, olha, minha mãe me dá os remédios todos, aí eu finjo que engulo e jogo dentro da camisa, tá? E bebo água. Quando eu saio de lá, eu jogo na primeira lixeira que aparece. Eu disse, mas por que você fez isso, cara? Porque o senhor falou que eu era normal. Deus do céu. A partir do momento que eu disse que ele era normal, ele parou de tomar todos os remédios controlados a uma. Isso podia ter dado um rolo, um problema tão sério, porque poderia ter dado uma síndrome de abstinência nele. E poderia ser uma coisa séria até, porque a síndrome de abstinência, para remédios controlados como esses, e uma patelada de remédios que ele estava tomando, é um problema sério. Então, isso foi ótimo para mim, né? E eu passo para todo mundo. Não cometam o erro que eu cometi. Porque, por sorte, não deu problema. Porque podia ter dado um tremendo problema. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa relação nossa com essas crianças e esses adolescentes. Porque se você consegue conquistar o adolescente muito rápido, ele vai acreditar em você de tal forma que ele vai seguir tudo que você falar é lei para ele. Até que ele consiga desenvolver a capacidade de questionamento, de análise, que vai demorar bastante, né? Como a gente viu, isso começa lá, a gente não viu ainda, aliás, isso começa mais tarde, com 17 anos, 18 anos, é que ele consegue ter essa ideia, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não falar coisas que possam gerar uma atitude impensada, sem reflexão, e que pode causar um dano terrível. Então, foi um tremendo erro meu. Isso foi terrível, perigosíssimo, tá? Porque teria que ter um desmame de cada um desses remédios, né? Então, isso é um problema. Então, eu sempre conto para todo mundo isso, porque para todo mundo lembrar de tomar esse cuidado, né? Porque eu não tomei e dei muita sorte. Porque o garoto não teve problema nenhum, mas poderia ter, não há dúvida, né? Aí agora eu sempre aviso a todo mundo, tomar o máximo cuidado, inclusive com o autista, por exemplo. O autista, que a alimentação básica para a psicomotricidade, né? A gente, então, vai volta e meia falar com o nutricionista para fazer a dieta correta, para tirar tudo que não presta da alimentação dele, porque senão o nosso trabalho não vai dar tanto resultado. Então, a nossa relação com o nutricionista é uma relação que vai fazer a nutricionista tentar fazer, porque que ela sabe que você precisa que o garoto esteja sem inflamação cerebral, né? Mas nós temos que tomar o seguinte cuidado. O autista, se ele está há muito tempo comendo tudo que tem glúten, tudo que tem leite, né? Tudo que tem soja, tudo que tem corante, conservante, está tomando refrigerante adoidado, aquelas coisas todas, e ele não quer comer outra coisa, aí o autista que não quer comer outra coisa, só quer comer o que não pode. Quando ele só quer comer o que não pode, muitos são assim, a gente tem que analisar uma coisa. Nosso olhar tem que ser o seguinte: ele pode ter criado no cérebro dele a dependência àquelas substâncias que ele não tolera. Toda substância que o autista não tolera, o autista pelo menos, não sei se o TDAH tem essa mesma característica, mas deve ter. Depois a gente vai ver com Carol, a Anne Caroline, né, que ela está estudando exatamente isso, ela pode já ter essa resposta. Então, toda substância que o autista é intolerante, que o organismo é intolerante, entra na corrente sanguínea como se fosse um opiáceo, uma droga. Ele entra da mesma forma que a cocaína, que a maconha, que o LSD. Então, vai criar no cérebro do autista a dependência àquela substância. E essa substância é simplesmente um pão que tem glúten
é simplesmente um Nescau com leite, é simplesmente um negócio de soja. Então, a gente acha que não tem nada demais. O que tem tirar o leite? O que tem tirar a soja? O que tem tirar o glúten? Não faz mal nenhum. Substitui por batata doce cozida, substitui por qualquer coisa. Tão simples, né? Sim, não é tão simples assim. Porque se ele já estiver dependente, ele pode ter uma síndrome de abstinência. Então, vejam como é que é complexo isso. Então, nós é que temos que alertar todo mundo para isso, né? Glúten, leite, John, glúten, leite, piora mais ainda. Ou seja, então a gente tem que tomar, o que Vitória falou. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a dependência a esses alimentos são até às vezes piores, porque é um alimento que o cara é balinha, toda hora ele está chupando uma balinha com glúten, né? Então, é sinal que ele está consumindo a droga frequentemente. É como se ele estivesse fumando maconha, 10 cigarros de maconha por dia. Já pensou? Aí você tira a maconha dele na hora. Tá? Não, nunca mais vai fumar maconha na vida. Pronto, síndrome de abstinência. Então, esse é mais um detalhe que nós temos que estar em mente, porque nós poderemos, nessa nossa relação com os outros terapeutas, principalmente no caso com a nutricionista, né? Nós podemos levar a nutricionista a cometer um erro desse, tá? A não desmamar o alimento. Então, porque a gente nunca pensa nisso, como é que vai desmamar o alimento? Só que, no caso, esse alimento entra como droga na corrente sanguínea do garoto, né? Então, é uma coisa a mais que a gente tem que estar em mente, né? Se lembrar mais dessa, que é a dependência à proteína da soja, a proteína do glúten, principalmente glúten e leite. Esses dois são os principais, né? Há uma notícia boa, que não sei se você já conhece, muitos de vocês devem conhecer o stevia, né? Que é aquela plantinha stevia, que tem a folhinha do stevia, que substitui tranquilamente o açúcar, né? Então, nós estamos fazendo a experiência aqui em casa, porque a gente sempre procura usar o stevia de várias maneiras. Então, a gente está fazendo experiência de substituir, inclusive, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, totalmente, substituir qualquer tipo de açúcar pelo stevia, porque o stevia realmente não traz nenhum malefício para o corpo humano, né? Então, nós já fizemos uma experiência com sucos de fruta. A vantagem é que você não sente o cheiro o gosto do açúcar. Muitas vezes você põe açúcar, aí sai o gosto, sai o gosto da fruta e você fica só com o gosto do açúcar, às vezes. E não, o stevia, por exemplo, ele deixa o gosto da fruta, só que é o gosto da fruta açucarada. Sem o gosto do açúcar, vai ficar adocicada, né? Fruta adocicada. Amanhã eu vou fazer pela primeira vez aqui em casa, porque eu já tomei café com stevia, né? Eu vou preparar o café com stevia, ver a quantidade, etc. Como é que a gente pode substituir? Por quê? Porque o açúcar é uma das coisas que atrapalha também o desenvolvimento das crianças. Ele atrapalha tanto na parte de baixar a força de vontade, etc., como trazer estado depressivo, tristeza, estado depressivo e até depressão. Então, se a gente puder substituir de maneira controlada, né? Saber se pode ou não. Então, vou fazer essa experiência, vou ver como é que está, vou perguntar quem já fez para fazer uma comparação e depois divulgar direitinho. Glúten, leite, importância da amamentação. Sim. Vitória pergunta, e a importância da amamentação? A amamentação exclusivamente pelo leite materno nos ajuda muito, tá? Então, se a gente consegue convencer uma mãe, as mães todas, né, na comunidade, que ela deve amamentar a criança exclusivamente por leite materno, pelo menos nos primeiros 6 meses de vida da criança. A Derbal Sabrá diz 8 meses, tá? Mas pelo menos nos primeiros 6 meses, nós estamos revertendo a tendência natural que todos nós temos de criar uma alergia alimentar, por a gente eliminar essa tendência à alergia alimentar.
Então, se a gente viesse a ter, né? Se a gente tiver uma herança de tendência alérgica, a alimentação exclusivamente pelo leite materno, ela serve para diversas coisas. Entre elas, reverter o processo da alergia, lógico, recuperar a imunidade perdida, caso, por exemplo, o parto tenha sido cesáreo, então você recupera a imunidade perdida e a criança não fica tão vulnerável como as que não têm isso. Então, a criança fica vulnerável a quê? Primeiro, parto cesáreo em vez de parto normal, né? O parto cesáreo, que hoje é mais comum, né? A criança nasce limpinha, ou seja, a microbiota intestinal da criança não existe. Então, ela tem baixíssima imunidade quando nasce. Parto normal, não. Ela nasce, ela absorve a microbiota, parte da microbiota da mãe, então ela já nasce com a microbiota protegendo ela. Então, a parto normal, ela já está protegida. Então, a alimentação exclusivamente pelo leite materno, que também é boa, vai trazer uma série de outras vantagens no desenvolvimento dessa criança. Ela não vai dar trabalho, ou seja, ela vai ter um desenvolvimento psicomotricista perfeito, normal, vai ser muito fácil. A outra criança, se ela teve parto cesáreo, precisa realmente que tenha uma alimentação exclusivamente de leite materno para poder reverter as tendências alérgicas. Aí, revertendo, sendo mesmo exclusivamente materno, ela vai reverter e também não vai dar muito trabalho para a gente, porque ela não vai ser tão vulnerável. Então, são coisas que a gente pode preparar, se a gente tiver acesso, né? Numa escola, isso é fácil, desde que você treine as crianças, os adolescentes desde o ensino médio e depois faça treinamentos parentais constantes, porque aí você tem menos gente com problemas que vão dar trabalho para o trabalho psicomotricista, né? Então, outra coisa, o que a Vitória falou, açúcar demais, né? Também baixa a imunidade, não tem nem dúvida, não tem nem dúvida. O açúcar, além de baixar a imunidade, ele traz o processo depressivo, principalmente o açúcar refinado. Quanto mais refinado for o açúcar, mais ele alimenta o processo depressivo na gente. Então, muitas vezes, a gente está dizendo, poxa, eu estou sem vontade de nada, estou com a preguiça danada, poxa, ou fica triste com qualquer coisa, poxa. Tem gente que fica triste só porque não tem dinheiro. Que besteira, né? Não tem dinheiro. Aí fica triste, poxa, queria tanto comprar um carro novo, não posso, que tristeza, né? Queria trocar o pneu do meu carro, não posso, que tristeza. Gente, às vezes a tristeza não é por não ter dinheiro, a tristeza é porque está comendo açúcar. Ou seja, porque não ter dinheiro, ter problema, ter isso, todo mundo tem. Os problemas estão em volta da gente o tempo todo. O que a gente não pode é a gente cair em estado depressivo por causa dos problemas do mundo que estão toda hora nos cercando. Então, a maneira da gente ver o problema vai depender da nossa alimentação, imagina só, da nossa alimentação. Então, o açúcar branco refinado faz a gente ficar triste com qualquer coisa, até com a queda da Bolsa de Valores, mesmo a gente não sendo acionista da Bolsa de Valores. Ou seja, terrível, né? Então, isso é muito importante para a gente. Então, é isso mesmo, Vitória. Né? Sobre a criança que Vitória escreveu, né? O parto normal, o parto natural é fantástico. A criança já nasce toda protegida, né? Espetacular. Então, é isso, né? A gente tem que estar bem atento a esses detalhes. Então, a criança, eu comecei com um cara, daqui a pouco eu estou perdido, esse negócio de velhice é fogo, a gente se perde no que fala. Deixa eu voltar aqui para o slide, para recuperar o assunto perdido, onde é que a gente estava? Sim. Não é nada perdido, não, está tudo ok. Então é isso, a gente tem que estar atento a todas essas coisas. E no caso da síndrome de abstinência, a comida, que muita gente não sabe, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, eu estava conversando agora agora não, num seminário online que teve, né, com a nutricionista, e ela não sabia da síndrome de abstinência à comida. Então, ela já vai tomar um certo cuidado com isso, né?
porque a ideia nossa é tira logo, tira tudo que tem glúten, tira tudo que fala, mas tem que observar há quanto tempo essa criança está comendo tudo que não presta. Então, vamos tirar aos pouquinhos. Tá? Assim como a maioria dos adolescentes, né, que entram em contato comigo 10, 20, 30 por dia sobre maconha, né, querendo saber como escapar disso, como se livrar dos problemas, né? E eu levo cada susto, porque às vezes o adolescente, quando eu vou ver, diz, professor, eu tenho 16 anos, eu estou há 5 anos, sou usuário de maconha há 5 anos, fumando não sei quantos cigarros por dia. Eu levo um susto, né? O cara com 16 anos, há 5 anos, está fumando, ele estava fumando desde 11. Meu Deus do céu. Aí ele quer, o que eu faço? Porque eu estou sentindo tudo que o senhor falou nos vídeos, eu estou sentindo. Eu estou com medo de ficar maluco, esquizofrênico. Aí eu tenho que dizer, vamos organizar o seu programa de retirada da maconha. Tá? Eu não digo elimina, porque se eliminar já era, vai dar um problema. O cara está 5 anos fumando. Meu Deus do céu. Aí a gente passa para 2 vezes, 3 vezes por semana. Né? Aí depois, a partir do momento que ele não está sentindo nada, a gente passa para 1 vez no final de semana. Depois, um final de semana a cada 15 dias. Aí depois acaba. Aí não tem problema nenhum. Aí acaba, já era. Aí ele começa a recuperar tudo aquilo que é a síndrome de desmotivação, motivacional, a transtorno de despersonalização, cada coisa que acontece com essas crianças. Tem uns não deu tempo, né? Um que era do Instituto Federal, onde eu consegui reverter 15 adolescentes lá. E um deles não aceitou se juntar a esse grupo, que eles se reuniam comigo lá no hotel que eu ia, na cidade deles, e um não queria se juntar no grupo de jeito nenhum. Todos fizeram esse processo, todos estão muito bem, e um se matou. Esse se cometeu suicídio. Cometeu agora. Então, eu recebi a notícia, né? Tem um mês, mais ou menos, em que todos levaram um susto, mas já esperavam que isso ia acontecer. Ele já estava com sintomas de esquizofrenia, estava cheio de problemas, né? Então, quando esses 15, aos poucos, foram se juntando ao grupo e foram sendo orientados, eles fizeram de tudo para esse colega vir, mas esse colega já estava num processo que ele não aceitava qualquer opinião de nada, né? Então, aí, no caso, a gente não tem muito o que fazer, mas para o autista, a gente tem o que fazer, que é fazer o processo de retirada gradual da alimentação, cuja proteína ela é prejudicial ao autista, né? À criança, em geral, né? Então, isso é importante a gente saber. E é importante vocês passarem isso para nutricionistas, porque isso eles não aprendem na faculdade. Eles aprendem tudo sobre nutrição. Pelo menos as nutricionistas que estão comigo dizem isso, que elas nunca aprenderam esse negócio de dependência à proteína de comida, entendeu? Então, é bom que eles saibam para estudar isso e para evitar fazer besteira, né? Que nem essa besteira que eu fiz. Também evitar falar que o garoto é normal e ele simplesmente para de tomar todos os medicamentos. Meu Deus do céu. Então, é o cuidado que a gente tem que ter, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que eu estou? Bom, outra coisa, então, super importante para o nosso conhecimento, nosso desenvolvimento, é em relação, lógico, ao sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, ele é fundamental. Deixa eu botar aqui. Nosso sistema nervoso é justamente o que mais a psicomotricidade trabalha. Ela trabalha com o quê? Justamente com a movimentação de todo o corpo. E a movimentação de todo o corpo é feita justamente por todo esse emaranhado de nervos, etc., que vão pegar o corpo todo, né? E que começa a se formar desde a 2ª semana após a gestação, né? Então, é importante a gente saber, né, e estar atento em relação a todo o processo do sistema nervoso central, né, periférico, etc., para estar atento a cada parte dessa, né? Inclusive para saber, por exemplo, muitas vezes há uma avaria numa área do sistema nervoso, né? A gente ter cuidado com essas avarias e mandar para a pessoa certa, né?
sistema nervoso é justamente o trabalho do neurologista, né? O neuropediatra é quem estuda toda a parte do sistema nervoso e as interferências que tem que ter em cada área dessa, né? E a gente tem que tomar muito cuidado nos movimentos com o corpo da pessoa, justamente para não afetar nada da parte neural. Um problema que os neurologistas me dizem sempre, né, é que o pior médico para eles é o ortopedista. Aí eles, por quê? Eu tenho um cunhado que é ortopedista, né? Já fiz muita gozação com ele sobre isso. Porque a pessoa está com um problema num braço, na perna, uma dor e tal, e muitas vezes ele, em vez de ir ao neurologista, ele, por exemplo, está com a dor numa musculatura qualquer. Aí ele vai ao ortopedista. O ortopedista vai dar uma redução daquela torce, não sei o que e tal, porque ele aprendeu assim, ele acha que é um problema ortopédico e vai fazer uma movimentação no corpo do cara para tentar corrigir aquela dor que o cara está sentindo. E nessa movimentação ele pode ferir um nervo. Aí pronto, cai na mão do neurologista para tentar consertar o problema que o ortopedista acabou de destruir, né? Então, lógico, todos eles aprendem as coisas básicas do sistema nervoso, o ortopedista também, lógico, né? Assim como o massoterapeuta, o fisioterapeuta, eles estudam todo o sistema nervoso central, o que pode fazer, o que não pode, o que pode avariar um nervo, o que não pode. Mas, às vezes, o cara se dedica apenas à sua parte, ortopédica, e esquece de ver as implicações da parte ortopédica no sistema nervoso periférico todo, né? Aí a gente vê o sistema nervoso central e todo o sistema nervoso em si, né? Na psicomotricidade, como eu falei, é geral. E aqui, cadê? Aqui. E esse nervo aqui, né, que é o tal do nervo do polegar opositor, é o grande mistério. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sempre, exatamente com esse dedo polegar, né? Bastante cuidado com o polegar, porque é justamente o nervo principal que vai fazer com que a gente tenha um controle total, específico e exclusivo do ser humano. Tá? É o exclusivo do ser humano. Então, é um cuidado total que a gente tem que ter com isso. Teve algum problema aqui, vamos levar para o neuro, aí sim, é o neuro que vai analisar para ver se está vendo alguma coisa, para não ter um problema no nervo. Esse nervo pifando, tendo algum problema, tendo um seccionamento, tendo uma coisa qualquer, a gente vai perder justamente a maior capacidade, a maior habilidade que o ser humano tem, inclusive para poder ser cirurgião, né? Coisas assim, né? De coordenação fina, né? A parte de coordenação fina. É super importante isso. Então, aí está o sistema nervoso central, né? Que é composto por aqui pelo encéfalo e a medula espinhal, né? E o encéfalo é essa parte, né, dos lobos, lobo frontal, temporal, occipital, lobo parietal, etc. E, obviamente, penduradinho ali no fundo está o cerebelo, que a gente já falou dele, né? Que é super importante, você vê que é separado do encéfalo, né? O encéfalo está separado e interconectado. Tem uma inter-relação, mas são interdependentes, né? Ou seja, são dependentes, mas como é que é o nome? Não sei se é interdependente o nome. Eles são ligados, porém cada um tem a sua independência. Sei lá que nome a gente dá para isso. Mas eles têm uma ligação, mas são dependentes. E é muito importante para que o trabalho do cerebelo, de maneira a trabalhar todo o equilíbrio do ser humano, diminui o trabalho, desafoga o trabalho do córtex cerebral. Tem até um exemplo interessante, um caso interessante, que foi na China. É até perigoso, né, falar de China, né? Que só uma parêntese, que toda vez que eu falo alguma coisa de China, eu sou censurado. O de ontem, como eu falei do Xi Jinping, aí o YouTube, pumba, tirou a remuneração do meu vídeo, porque eu falei Xi Jinping. Então, a gente está
por incrível que pareça, nós estamos sob um processo de censura. Estou falando aqui agora, porque aqui nós estamos fechados, acho que a gente está fechado. Se bem que eu estou usando o Zoom é chinês. Exatamente, eu devia estar usando o Google Meet para dar aula para vocês. Porque usando o Zoom, com certeza eles devem ter alguma coisa que estão sabendo do que eu estou falando. Mas ontem foi mais um. Eu fiz essa experiência e realmente aconteceu. Toda vez que eu falo de alguma coisa relacionada à China, a coronavírus, a não sei o quê, vírus, aí imediatamente o YouTube, pumba, me dá uma punição. Aí eu fui ver, está lá. Então nós não estamos livres dele. Aí eu vou ter que tomar muito cuidado. Minha mulher já vive me falando isso. Para de falar essas coisas, porque você sabe que tem censura e você sabe que você está sendo vigiado. Mas eu fico com vontade de falar. Então, o cerebelo, ele bem desenvolvido, não sobrecarrega o córtex cerebral. Aí a história que eu ia contar, que tinha a China no meio. É o seguinte, há poucos anos foi descoberta uma chinesa que ela tinha muita dor de cabeça, ela não se aguentava de dores de cabeça, enxaquecas imensas e seríssimas, e já com 20 e tantos anos, etc. Até que ela teve uma crise que ela perdeu o sentido e achou o hospital. E no hospital, então, foram fazer o mapeamento cerebral dela. Quando fizeram, eu até tenho esse mapeamento dela, descobriram que ela não tem o cerebelo, tem um buraco aí. Não tem o cerebelo. Inexistente. Pronto. Descobriram, então, a razão pelas quais ela tinha uma enxaqueca imensa e ela não conseguiu se desenvolver. Ela ficou débil, com uma deficiência mental grave. E por quê? Porque não teve como desenvolver o cérebro. Se o córtex cerebral ficar sendo utilizado para o equilíbrio, ele não vai poder se desenvolver para as outras áreas, que são as áreas intelectuais. Então, o cerebelo é muito especialista em equilíbrio, e o córtex cerebral não é feito para isso. Só que ele vai ter que assumir, porque se a pessoa está andando, alguém tem que segurar a pessoa, alguém tem que mandar um comando motor para ela se equilibrar. E quem é que está fazendo isso? A parte consciente dela que está fazendo isso. Parte consciente significa cerebelo. Tá? Então, ela não teve desenvolvimento por causa da ausência do cerebelo. Tá? E por que enxaqueca? Não tem nem dúvida. Se o cérebro está sobrecarregado constantemente, logicamente, uma sobrecarga cerebral, estresse exagerado, causa dor de cabeça. A dor é um aviso de que algo está errado. A dor de cabeça estava mostrando que ela estava usando o cérebro de maneira errada. Tá? Mas só foi descoberto quando ela já tinha quase 30 anos de idade, nessa crise que ela teve. Né? Vitória, eu sempre ouço minha mulher, sempre. Só não cumpro o que ela manda eu fazer. O único problema é esse. Eu ouço ela, mas na hora que eu estou numa live, eu ignoro. E depois eu me arrependo. Tá? Como ontem. Ela nem sabe que aconteceu isso ontem. Se ela estiver me ouvindo, ela vai saber já. Mas ela está no andar de baixo. Então, esse é um detalhe, mais um detalhe para a gente saber. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Tem razão. Outro dia até vi uma frase interessante, né? Por trás de todo homem, isso é a frase, tem uma grande mulher. Aí eu vi, por trás de toda grande mulher, sempre tem, aí a resposta não é outra, ela mesma. Sempre tem ela mesma. Aí eu mostrei para a minha mulher, ela ficou toda contente com isso. Diz que o homem sempre depende de uma mulher, mas a mulher não depende de homem nenhum. Então, isso foi ótimo. Para ela, né? Para mim, não. Então, esse é o detalhe. Ou seja, mais uma coisa que a gente tem que ficar atento. Por isso que eu falei que se nós desenvolvermos exercícios de equilíbrio constantemente, adeus essas dores de cabeça mais simples, né? Adeus esses problemas. Porque realmente o cérebro vai ficar livre, o córtex cerebral vai ficar livre para tudo que ele precisa ser, e o cerebelo que vai assumir isso tudo. Bom, além do cerebelo, nós temos também o tronco encefálico, né? Sim, o cerebelo, a principal dele é o equilíbrio automático, tá? Sem interferência consciente nossa.
O tronco encefálico também, automático, sem interferência consciente nossa, ele faz uma porção de coisas. Então, o tronco encefálico é responsável por uma série de ações automáticas no nosso organismo. Uma delas é aquela de você fazer aquele exame que antigamente os médicos faziam, agora o médico não faz exame de nada, né? Fazia de dar uma martelada no joelho da pessoa para ver se ela tem a resposta, se está acontecendo a resposta. Então, sem você fazer nada, na hora que ele dá uma martelada no joelho, ou você levanta o pé, né? Então, é uma das ações automáticas. Então, isso é o tronco encefálico. Então, para o tronco encefálico, não sei se só no tronco encefálico, mas o tronco encefálico é o responsável por assumir a maior parte das nossas ações automáticas. Então, isso é excelente. Por quê? Porque a gente diminui mais ainda a sobrecarga do córtex cerebral. Então, quanto mais, toda vez que a gente cria um automatismo, você libera o córtex cerebral para o resto, para as coisas importantes. Então, isso é outra coisa. A criação do automatismo é algo fantástico, muito bom. E o automatismo, deixa eu ver o tronco encefálico, está ali, ele é composto, né, do bulbo, da ponte e do mesencéfalo, né? São as três coisas do ponto encefálico, né? O cerebelo está à parte. Todos eles são automatizados. Tudo isso são ações automáticas. Os responsáveis pela ação automática: mesencéfalo, ponte, bulbo e cerebelo. Tá? Então, várias coisas automáticas. Agora, muitas coisas automáticas têm sido descoberto, né, que várias ações nossas, quando automatizam, passam para o controle daí. No caso das funções específicas, o neocórtex, onde ocorre o raciocínio, é mais evoluído, das funções do cérebro específicas. O neocórtex, ou seja, o córtex cerebral, né, que é a parte que fica livre, que é o neocórtex, ele evolui sob demanda, tá? Então, a evolução do neocórtex é sob demanda. Se, por acaso, nós estivermos utilizando ele para coisas que não haveria necessidade, ele não tem a evolução que ele poderia ter. Por isso que nós, desde a criança pequenininha, nós temos que tirar todas as coisas que não precisam estar lá para que ele possa realmente ter uma evolução boa, e nós temos uma criança super inteligente, né? Então, é por isso. Então, agora, é sob demanda. Se a gente não provoca demanda, não tem evolução, não. Não tem, não. Tá? Então, é o tal negócio. Se a pessoa está o dia inteiro jogando dominó e tomando cerveja, não tem evolução certa, né? Aquele pessoal que fica só dançando aquelas danças porno repetitivas, ali não tem demanda nenhuma, então não tem nem cérebro. Eu acho que nem tem cérebro esse pessoal. Eu acho que nem tem o que estimular, né? Não tem nada para estimular ali. Então é isso, ou seja, é sob demanda que tanto o bulbo, a ponte e o mesencéfalo se desenvolvem. Então, eles assumem a parte automática. Por exemplo, a gente vai dirigir um carro. Aprender a dirigir o carro. No que a gente está aprendendo, nós estamos usando o córtex cerebral. Estamos usando o córtex, tá? Para aprender a dirigir. Passar marcha, pisa na embreagem, acelerador, freio, não sei o quê, faz baliza, tudo. É o córtex cerebral que a gente está usando. Depois que a gente começa a se acostumar com a direção, algumas dessas atividades, principalmente passar marcha, embreagem e acelerador, passam para o automatismo. Então, a gente já não pensa nisso, a gente já faz automaticamente. O problema é que, às vezes, a gente faz automaticamente coisas que não deveriam ter passado para automático. Porque são coisas que, se a gente prestar atenção, a gente vai aí, sim, evoluir mais o cérebro. A gente não pode tirar tudo do córtex cerebral. Então, por isso que a gente, por exemplo, você está dirigindo um carro, tá? Com carro automático já era, sem dúvida. Carro automático, o meu carro agora é automático, né? Antes, na Inglaterra, na Austrália, nesses países que eu morei, eu sempre tive carro automático, mas aqui não, era sempre mecânico. E o último carro que eu comprei, há 5 anos, é automático. Então, o que aconteceu? Eu fui desacostumando.
Quando eu pego o carro do meu filho, ele acha graça, porque eu tenho que pensar com o cérebro, pelo menos nos primeiros 500 metros. E aí engrena errado, engrena a marcha ré errada, faz um monte de besteira, né? Até reacostumar com o automatismo, né? Então, isso é fato, realmente é assim mesmo, né? Então, é isso. Aí é importante que a gente consiga, então, por exemplo, estimular, por isso que tem a demanda, né? Estimular o cérebro a se desenvolver com coisas importantes. Não é que o cérebro, o neocórtex, tenha pouco espaço, não. Ele tem muito espaço. Tem espaço suficiente para a gente fazer tudo que a gente quer. O único problema é que a gente não deve usar esses espaços com besteiras automatizáveis. Só isso. E a gente tem que trazer para ele de volta as coisas que, por uma acomodação do nosso cérebro, foram automatizadas. Por exemplo, a gente está dirigindo o carro, a gente vai pegar o carro no domingo, ligou o carro porque você resolveu ir comprar alguma coisa longe e vai de carro. Pegou o carro, quando você vê, você está no trabalho. Tá? Por quê? Porque o carro foi automaticamente para o trabalho, não foi para onde você pensou em ir. Porque você estava tão desligado, pegou o carro, ligou e saiu. Ainda mais se o carro é automático. Aí mesmo é que vai mesmo. Aí isso não é bom. Então, o que a gente recomenda? Porque isso desestimula o cérebro, ele começa a ficar ocioso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o exagero do automatismo. Então, o que a gente recomenda? Você está indo de carro para o trabalho? Muda o trajeto. Tá? Volta e meia muda o trajeto. Faz alguma coisa diferente. Presta bastante atenção nas coisas que estão no caminho. E não ir automaticamente pensando na casa ou pensando no trabalho. Não. Presta atenção nas mudanças. O que mudou? Lógico, presta atenção no trânsito também, né? Mas ver se teve algum... Se de repente puseram uma ponte, tem gente que está tão automatizada que nem viu a ponte nova aí em Ilhéus. Nem percebeu que tem uma ponte nova aí. Porque está tão automatizado de ir e voltar para o trabalho que está robotizado, né? Eu, como estou de longe, eu vi a ponte nova de Ilhéus. Né? Ponte linda, realmente, eu concordo com vocês. Só que eu não vi ainda ela ao vivo, né? Só vi por fotografia, que os meus amigos mandaram. Então, esse é o detalhe, a gente tem que automatizar. E como é que a gente tem que desautomatizar? Então, como é que a gente faz isso para exercitar o cérebro? A gente aproveita para exercitar a relação entre os dois hemisférios cerebrais, que é uma coisa fantástica. Por exemplo, vai escovar o dente, usa a outra mão. Tá? Vai escrever uma coisa num quadro negro para as crianças, escreve com a outra mão também, desenha com as duas mãos ao mesmo tempo. Então, tudo isso estimula os hemisférios cerebrais a estarem se desenvolvendo. Isso é demanda. É demanda para evitar a ociosidade neural. Então, isso é bacana. Por isso que aí nós estamos usando ele de maneira positiva, porque não é bom automatizar tudo isso, né? Então, é muito interessante. E a criança, por exemplo, a criança que tem digenesia do corpo caloso, ou agnesia, né, como eu falei, que eu não me lembro qual é a agnesia e qual é a digenesia. Que uma delas não tem corpo caloso, eu acho que é a agnesia, né? E a outra tem um corpo caloso muito reduzido, que eu acho que é a digenesia. Acho que é isso. Se alguém souber, diz para a gente já gravar isso, que essa eu não gravei. Eu não me lembro. E eu sabia, mas esqueci. Então, o que a gente faz? Qual é o problema da digenesia do corpo caloso? Não tem uma boa relação interhemisférica. Nossa, isso para a psicomotricidade é triste. Porque se o cara não tem a relação interhemisférica, tudo nosso é cruzado. Já pensou? Então, o cérebro esquerdo é que comanda o braço direito, o cérebro direito é que comanda o braço esquerdo, o olho direito é processado pelo occipital esquerdo e vice-versa, né? Então, é um problema seríssimo. Então, o que a gente vai fazer? Mas ele não tem aqueles 500 milhões de neurônios ligando um hemisfério ao outro. Não tem. Mas e a plasticidade cerebral? Ela existe. Então, se existe a plasticidade cerebral, está sem 500 milhões de neurônios, tudo bem. Vamos fingir que a gente não sabe que não tem 500 milhões de neurônios. E vamos fazer exercícios de lateralidade nesse tipo de lateralidade, né? Que é o quê? Fazer a criança fazer pequenos exercícios de
escovar o dente com a outra mão, coisas assim, né? Pequenas coisas. Tem muitos exercícios que é brain gym. Tem um tipo de atividade que é ginástica cerebral. A ginástica cerebral é exatamente, são atividades físicas em que você faz relação com os dois hemisférios cerebrais, né? Então, chama-se brain gym, né? Ginástica cerebral. Então, são vários exercícios que a pessoa faz alternando esquerda, direita, de diversas formas. E uma delas é isso, aquilo que você faz com a mão direita, fazer com a mão esquerda, coisas assim. Então, isso a gente deve fazer com uma certa frequência, com todas as crianças e adolescentes que têm a digenesia ou agnesia do corpo caloso, tá? Que é a ausência do corpo caloso, que é o responsável por essa relação interhemisférica, né? Então, essa é uma coisa interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em relação a isso. Digenesia, agnesia. O que a gente pode fazer mais para estimular o corpo caloso? Exatamente. A lateralidade é super importante a gente trabalhar. Porque nós somos assim. Então, a nossa característica é essa inversão. Então, nós temos que trabalhar para que essa inversão seja a mais perfeita possível, né? Certo, Maurílio. Ok. Sei lá que o noite está travando, né? Será que é porque eu estou colocando muito assunto? Deve ser, né? Aí o notebook engasgou. Deve ser isso. Aí não aguentou tanto de informação, né, professor? Eu acho que é isso. O notebook de Maurílio não está aguentando, não. É muita informação chegando. Bom, aí está o... Mas vamos continuar, tem muito mais... Professor, não queria te interromper, mas assim, na aula de ontem... Pode interromper, sim. Vai, diga. Até falou, ontem foi aqui para os colegas, foi neuro, né? E aí, nele, o senhor falou muito da digenesia, que é o que não tem ou está muito reduzido, né? Exatamente. E que aí ele não existe essa comunicação dos hemisférios, essa que o senhor falou aí, né? Não tem. Porque tem muito menos do que 500 milhões de neurônios ligando um hemisfério ao outro, né? Ou não tem nenhum, né? Esse é o problema. Sim, mas com o exercício de lateralidade, a gente vai fazer com que o cérebro arranje uma maneira de fazer a ligação interhemisférica, por causa da plasticidade cerebral. Então, a gente não... Se estivesse viciada a fazer o errado, né? E aí, de repente... Exatamente. Por isso que a gente não pode se fechar no laudo, né? A gente vai ver, não tem corpo caloso. Então esse menino não adianta, não tem desenvolvimento para ele. Tem sim. Esqueça que ele tem esse laudo. Professor, então é por isso que tem assim, que alguns médicos eles falam assim que façam as operações inversas, né? Se você fazer alguma coisa no escuro, não muito no claro, que você para organizar o seu cérebro a fazer aquilo que só está acostumado daquele jeito. Como o senhor falou, se escreve com a direita, escrever com a esquerda. Se você puder inverter, é melhor. Aí você inverter as coisas, né? Fazer coisa usando sempre o outro lado. É interessante. E também isso, você forçar alguma... Para você não ter a ociosidade neural, você pode forçar também o cérebro em situações diferentes como essa que você falou, que é perigoso para a pessoa mais velha, né? Teve vontade de ir ao banheiro, vai com todas as luzes apagadas. Para a pessoa nova, para um velho que nem eu, se for com todas as luzes apagadas e cair, pode não levantar nunca mais, é perigoso. Tem que tomar cuidado com essas coisas, porque por isso que a gente tem que botar aquelas luzinhas, né? Mas isso com todas as luzes apagadas é um treinamento espetacular, fantástico, tá? De você ter a noção de espaço que está registrada no seu cérebro. Aí você vai usar aquela noção de espaço para se orientar. É uma coisa bacana. Tá? Foi isso que ele falou mesmo, o registro que você tem cerebral, aí ele explicou isso aí. Um médico falou exatamente isso. Né? E como a Vitória falou, evita até o mal de Alzheimer, evita. Porque o que faz a gente... Quais são as 3 coisas que estão em todas as pessoas com mal de Alzheimer? Não quer dizer que essas 3 coisas existindo, a pessoa vai ter Alzheimer.
Não, mas todas as pessoas que têm Alzheimer têm essas três coisas. Uma delas é a propensão genética, que por enquanto a gente não pode fazer nada. A outra é ociosidade neural e a outra é estresse. Então a pessoa, estresse, todos os Alzheimer tiveram, antes de desenvolver o Alzheimer, estresse exagerado, ociosidade neural e propensão genética. Então, a gente tem que trabalhar na gente e preparar os adolescentes, os jovens, desde cedo para isso, para trabalhar o seu estresse. Trabalhar o seu estresse e não fazer com que ele tome conta da sua vida. Tem que trabalhar a ociosidade neural, ou seja, tem que botar o cérebro para estar em funcionamento constante, diversificado. E, infelizmente, o processo de propensão genética, a gente ainda não sabe como fazer direito. Quem sabe... Estabiliza tudo, né, professor? Quem sabe é He Jiankui. He Jiankui sabe. Como é que a gente edita o gene e não tem doença, nenhuma doença genética nunca mais, né? Então, ele sabe, ele descobriu, mas ele está preso. Então, a gente não vai poder ter o conhecimento dele tão cedo, né? Aquele chinês que editou as crianças que nasceram imunes à AIDS, né? He Jiankui. Está preso lá, na China até hoje. De vez em quando eu tenho notícias dele, né? Porque tem 2 cientistas que são amigos meus da China, que encontram comigo, nunca na China, que eu nunca fui à China, que sempre encontram comigo em Seul, na Coreia, e que eles mantêm contato comigo e dizem como é que está a situação dele, né? E ele já, de vez em quando, tem visto o cara. O cara está realmente preso, incomunicável, dentro do laboratório. Tá? Mas eles têm notícia, pessoas que têm contato com ele lá. É mesmo, eu falei de China de novo. Mas eu falei só com vocês pelo aplicativo Zoom, que é chinês. Ou seja, estou frito aqui. Ai, ai. É um problema sério. Tem que me policiar mesmo. Então, é isso. Ou seja, a gente, com essas 3 coisas, a gente evita todos os males, né? Então, a gente tem que treinar as pessoas desde cedo, no nosso processo psicomotricista, de as pessoas estarem estáveis emocionalmente. E estabilidade emocional também é uma coisa que evita o estresse e a ociosidade neural, e com isso você vai evitar no futuro que essa pessoa venha a ter Alzheimer. Ou a gente vai recuperar um idoso que está até com Alzheimer. O que a gente vai fazer? Nós vamos atacar, lógico, utilizando todo o processo psicomotricista, mas nós vamos fazer de maneira a eliminar o Alzheimer, não, eliminar o estresse dele, tá? E começar a estimular o cérebro dele para sair da ociosidade. Né? Então, são coisas que a gente tem que fazer. Isso com movimentos, com exercícios, com tudo isso que o psicomotricista vai fazer. E, além disso, fazer com que ele se sinta útil. Então, os movimentos vão ser movimentos utilizando o quê? Por exemplo, uma senhora a avó de um amigo meu, que eu consegui tirar desse processo de... Não estava com Alzheimer, não, mas estava cheio de problemas de saúde, etc., porque estava se sentindo inútil completamente, foi usando justamente o processo de fazer aqueles pullovers, né? Processo de crochê, tricô, essas coisas todas. Então, ela começou a se sentir útil, o cérebro começou a saiu da ociosidade, ela começou a conversar com as pessoas, uma delas era eu, que ia lá comprar o troço, dizia para ela fazer outro e tudo. Então, com isso, diminuíram todos os problemas de saúde dela. Então, isso vai curar o Alzheimer? Não sei, porque o Alzheimer até hoje é considerado progressivo. Se vai curar, eu não sei, mas que vai diminuir a velocidade, isso com certeza vai, porque a gente está vendo acontecer em várias pessoas. Né? Como é que a gente reduz, então? Na ociosidade... Professor, tem pesquisadores já num estágio avançado de pesquisa, querendo colocar vacina para, por exemplo, meu pai tem Alzheimer, então os filhos, os descendentes, para tomar uma espécie de, assim, de você tanto prever, né, se eu tenho uma predisposição e começar a atuar o quanto antes. Então, assim,
Esses pesquisadores, segundo eu me informei, eles pararam um pouco devido agora ao Covid, né? Aham. Mas parece que já está em estágio avançado de pesquisa, inclusive eles estão há mais de 20 anos fazendo essa busca. A Então, busca nós é para não temos... passar hereditariamente, né? Não, a busca é para ver uma forma da gente atuar antes que a doença se instale. Ou seja, naqueles que têm predisposição genética. Sim, sim. Aham. Seria ver, se, por exemplo, se eu tenho um gene, né, que É. meu pai tem, se eu tenho um gene, eu começar a atuar o quanto antes para que eu não desenvolva. Pronto, Né? exato. Apesar que eu acho que meu pai, nesse caso, foi o estresse. Meu pai passou a vida inteira com muito Ou estresse. seja, pode Não não tem ter gene, pode não ter o problema Isso, do gene. isso. E no caso dele também foi após a chikungunya. Ele, Ah, depois que ele teve a chikungunya, veio o quadro de Alzheimer, que estava, no caso dele, estava guardadinho. Caso ele não tivesse tido contato com o vírus, ele não teria tido. Inclusive, um médico que, aqui de Ilhéus, que está fazendo um estudo também sobre isso. uhum. Então, assim, meu pai não tem na hereditariedade, ele adquiriu por conta do estresse, né, que estava latente, ele estava, né, guardadinho, com o vírus ele veio à tona. Foi Ah, o gatilho, no caso. certo. Então, assim, no caso, eu, minha família, meus irmãos, a gente teria como entrar em contato com essa tipo vacina e a gente se imunizar, no caso, né? É. Seria uma boa evolução, né, para nosso prognóstico. O que está... É o que eu espero. Exatamente. Essa vacina deve estar interferindo. Bom, seria uma prevenção para o desenvolvimento da doença. A gente não sabe exatamente como é o início dessa doença, né? Nós temos alguns caminhos. Eu não sei qual é o caminho que eles estão seguindo nesses 20 anos, mas tem um caminho que é o caminho da placa de beta-amiloide se formando dentro dos vasos sanguíneos cerebrais, né? E tem o outro caminho de pesquisa, que é a deterioração das bainhas de mielina. Pois bem, se eles tiverem seguido o caminho da deterioração da baía de mielina, Eu acho que é esse. essa vacina seria mais provável, realmente. Aí o que acontece? Ela seria uma vacina justamente para reforçar a estrutura das proteínas que revestem os axônios. Isso. Aí, com isso, não teria deterioração nenhuma, nem Alzheimer, nem umas outras doenças também que têm a ver com isso, que seria... Tem algumas outras doenças também que têm a ver com a deterioração da baía de mielina. Aí seria ótimo para todas essas outras doenças ligadas à deterioração da baía de mielina. Pode ser essa. Porque a outra já é diferente, a outra não teria vacina. A outra, que é a placa de beta-amiloide, são placas de gordura que vão sendo formadas nas vasos sanguíneos cerebrais. Então, não sei se teria uma vacina contra isso, né? Não sei se poderia ter uma vacina contra isso. Tem um tratamento que está sendo desenvolvido para isso. O tratamento é uma coisa fantástica, interessantíssima, que está sendo experimentado. Você injeta microbolhas nos vasos sanguíneos e coloca a cabeça da pessoa no ultrassom. Aí liga o ultrassom. O ultrassom faz as microbolhas vibrarem. A vibração das microbolhas destrói as placas de beta-amiloide e a pessoa fica boa. Uma coisa meio estranha, né? Mas isso está sendo pesquisado, é no Brasil. Essa pesquisa é brasileira. Tá? Mas já para quem já tem, para quem já tem, no caso. Para quem já tem, porque quem tem a placa de beta-amiloide interferindo na circulação sanguínea cerebral e que, por isso, estaria com esquecimentos, etc., que são sintomas do Alzheimer, que são sintomas comuns no Alzheimer. Seria para manter o fluxo sanguíneo correto de quem não está com o fluxo sanguíneo cerebral correto e, com isso, desenvolvendo uma série de dificuldades cerebrais, entre elas, esquecimento. Esquecimento não quer dizer esquecer um assunto, né? Esquecimento no Alzheimer é esquecer o movimento, esquecer como faz para a boca se movimentar, para comer, esquecer como faz para mexer com o braço, com tudo. O esquecimento cerebral, né? É esquecimento de movimentos também, porque o nosso cérebro ele trabalha com as redes neurais motoras e com as redes neurais intelectuais. O esquecimento ataca as duas. Infectasse tudo, né?
quase tudo. Todo, né? Porque o cérebro nosso comanda tudo, né? Então, o esquecimento desse tipo significa mau funcionamento, né? Não está circulando sangue ali. Então, é isso. Agora, isso está em estudo, está desenvolvendo. O ruim é que isso demora muito, né? Demora muito a produzir um resultado e isso poder ser utilizado na pessoa, para a gente ver se no ser humano funciona direitinho, para depois poder ser desenvolvido a terapia adequada, né? A amnésia cerebral também. A amnésia cerebral, Vitória, é exatamente a primeira parte do Alzheimer, né? Porque é o esquecimento intelectual, né? O esquecimento intelectual e depois é que vem o esquecimento motor, tudo, né? Então, isso agora, essa placa de beta-amiloide, a formação dela é muito polêmica, o porquê que ela se forma, né? Até hoje, a gente não tem uma noção exata de qual é o alimento que, incorretamente, que acaba sendo processado de uma maneira a provocar placas de gordura no cérebro, nos vasos sanguíneos cerebrais, né? Então, tudo isso é alimento, viu? Ou seja, como a gente falou antes, né? Como nós conversamos antes, é sempre alimento. Se a gente conseguir ter uma dieta estudada, correta, mas ainda não existe isso, né? A gente tem que fazer experimentações ainda. Por exemplo, há pouco tempo atrás, vários nutricionistas resolveram mudar a gordura. Em vez de... a gente é o que a gente come, esse é o problema. Então, eles mudaram a gordura, essas gorduras, esses óleos de cozinha todo, né? Todo esse óleo de cozinha. Então, eles passaram a recomendar a banha de porco, novamente, para todo mundo usar banha de porco, que é muito mais saudável, etc., coisa assim. Aí, vários nutricionistas fizeram essa mudança, e só que os nutricionistas, alguns que eu conheço, que fizeram essa mudança, mas que estão com o controle dos seus pacientes acompanhados, verificaram um aumento grande da gordura cerebral, gordura não cerebral, a gordura em vasos sanguíneos, cardíacos. Então, isso não foi bom. Aí reparou, voltou, tirou a gordura de porco de novo e passou a usar o azeite de oliva para cozinhar, porque tanto os óleos todos de cozinha como a gordura de porco deu problema também. E se fosse a gordura de porco pudesse ser usada, para mim é ótimo, porque eu adoro essas coisas de porco, né? Adoro torresmo, aqueles troços todos. Sou apaixonado por essas coisas que fazem mal. E é magrinho, hein? Se eu comer um negócio desse... Eu sou apaixonado, mas não como muito, minha mulher não deixa. Ela só deixa eu comer uma vez por semana um troço desse. Ele é atleta, não vi dizer? Ele é atleta. Atleta, é. Essa parte minha mulher exige. Eu sou um cara que tem uma ditadora em casa, entendeu? Ela manda em mim mesmo, não é brincadeira, não. Aqui em casa não é mole, tá? Tem que apresentar a sua esposa, viu, professor? A gente precisa aprender com ela. Ela ia em Ilhéus, né? E quem foi meu neto da última vez. Foi o Wellington. Mas ela é que ia. Ela é que normalmente vai comigo, né? Ai, ai. Mas é mesmo. Em alguns lugares ela tem ido já. Várias cidades aí. Então, mas é isso, ou seja, mas esse negócio de a gente comer o que gosta, mesmo que faça mal, também é uma coisa boa, ou seja, uma vez ou outra, o organismo tolera, né? Perfeitamente. Mas aí, você fazendo uma vez ou outra uma coisa dessa, você satisfaz, porque senão você fica com aquela ansiedade, né? Poxa, não como torresmo, nunca. Aí não, uma vez, de repente, você passa no restaurante e tem o torresmo, opa, peraí, eu venho ao restaurante tão pouco, então o torresmo vai agora para dentro. No dia seguinte, você está com a dieta normal. Tá? Sem dúvida. Mas então, a banha de porco, essas nutricionistas, eu não sei, elas fizeram a experiência e viram que aumentou muito a parte da gordura cardíaca, a gordura nos vasos sanguíneos. Então, não foi bom, elas reverteram o processo e passaram a recomendar o azeite de oliva, tá? Então, é uma coisa importante a gente saber, né? Não sei se outros nutricionistas já fizeram essa experiência, e isso é bom a gente estar sempre atento com essas experiências que estão sendo feitas por esses profissionais, né? Por isso que é bom esse relacionamento transdisciplinar, né? É muito bom a gente manter isso, porque cada um tem uma especialidade, cada um tem detalhes que o outro não está estudando, nem pode, nem tem tempo para isso, né?
para a gente poder aproveitar o estudo do outro e não se dar mal, né? E poder recomendar bem as pessoas que estão sendo atendidas por nós, né? Então, é isso. Aqui aqui tem de novo a substância cinzenta, a substância branca, ou seja, o cérebro como é, né? Que a substância cinzenta é a parte dos dendritos, né? Ou seja, a antena receptora dos neurônios, ela é mais escura, por isso que é a substância cinzenta, né? Então, os dendritos todos. E a baía de mielina, que é a parte mais clara, que é a parte dos axônios, né, que são mais compridos, que são mais embranquecidos. Por isso que tem substância branca e substância cinzenta. Mas a gente dizer, né? Poxa, esse cara é inteligentíssimo, ele tem muita massa cinzenta. Não! A gente tem que ter a massa cinzenta e a massa branca. A massa cinzenta não funciona sem a massa branca, porque os neurônios, eles recebem a informação pelos dendritos, que é mais escuro, e eles passam a informação pelos axônios, que são mais claros. Agora, a parte do processador dos neurônios realmente é a parte escura. Então, o corpo neural é realmente escuro. Então, se a gente está falando que é mais inteligente porque tem mais massa cinzenta, só se a gente está querendo dizer que é porque tem mais corpo de neurônio, sei lá, coisa dessa. Mas o que interessa é isso, não tem corpo branco sem corpo cinzento, não tem massa cinza sem massa cinzenta. Um depende do outro. Tá? E aí está uma parte, né, do cérebro mostrando apenas da espinha dorsal, do nosso sistema nervoso, mostrando que os nervos saem do sistema nervoso central, né, e vão para todos os sistemas, compor todo o sistema nervoso periférico, vão para todos os lados, né? Então, vão pelos nervos, pelos gânglios, tá? Tudo que sai da espinha dorsal são neurônios compridos, enormes, né? Que são os axônios, ou seja, é a parte transmissora dos neurônios que vai até as extremidades do corpo, né? E eles saem, e aí aparece o neurônio do corpo celular, e eles vão, então, até as extremidades fazer os papéis, comandar as musculaturas, tudo aquilo, né? Cadê? Simbiologia, a gente aprende, né? Cadê que não anda esse troço? Então, aqui nós temos a mesma coisa indo para as musculaturas, né? As musculaturas do... Opa, saí aqui. Por algum motivo eu tirei. Vai para aqui, para a musculatura do bíceps, tá? O sensor na pele do dedo. Então, aqui, o sensor é o quê? O sensor não é um axônio. Aqui sai o elemento que vai transmitir o sinal para o cérebro. Aqui é o sinal que chega para o músculo, para movimentar o músculo. Então, nós temos dendritos que saem daqui para ir para o axônio de lá, e tem ao contrário, né? Os dois lados, nos dois sentidos, né? Ou a gente recebe a informação. Inclusive aqui, né, são aqueles sensores táteis que a gente falou sobre isso, né? Que está pelo corpo todo, nós temos os sensores do tato, né? Então, é interessante que, por exemplo, você encosta o dedo numa coisa quente, né? Eu, por exemplo, hoje, encostei o dedo num pirex que estava fervendo. Minha mulher acabou de botar na mesa, eu fui pegar e peguei com a mão. Então, o que acontece? A gente sente a temperatura. Mas, na hora que você encosta o dedo, você não sente temperatura nenhuma, porque você não sente dor no dedo, tá? Dor nenhuma, nem de fogo. Porque a dor é construída lá no cérebro, né? Então, na hora que a temperatura elevadíssima pegou na pele do meu dedo, aí essa temperatura elevadíssima foi detetada pela pele, foi transformada em pulso elétrico, aí caminhou por tudo aqui, veio até a coluna vertebral, subiu, veio pelo braço, até a coluna, subiu, foi até o cérebro. Quando chegou no cérebro, lá na parte do lobo parietal, que é em cima da cabeça, né? Onde está o sensor de temperatura, processador de temperatura. Aí ele recebeu aquela informação
A informação chegou lá. Aí, qual foi a informação? Elevadíssima temperatura no quadrante X, Y, Z, etc., do corpo desse cara. Aí o processador cerebral cria uma dor de queimação com aquele quadrante. Aí você sente a dor, como se estivesse sentindo naquele dedo. É interessantíssimo esse processo da dor. Tá? A gente pensa que a dor está ali no dedo, não está nada, a dor está aqui na cabeça. Só que está aqui na cabeça, dizendo para a gente qual é o quadrante que você tem que sentir. Aí você sente exatamente como se fosse ali naquele dedo, e aí você tira o dedo. Senão você não conseguiria tirar o dedo. Isso é que leva aquelas pessoas amputadas a continuar sentindo o membro que não existe mais. Por quê? Porque no cérebro, aquele membro existe. Ele não foi amputado do cérebro. Foi amputado o corpo. Mas o cérebro está com ele lá, como se ele existisse. Então, logicamente, ele não vai encostar numa coisa, queimadura, etc., mas coceira, por exemplo, que a gente às vezes está sem fazer nada e sente uma coceira no pé. Não tem nada no pé. Tá? E você sente uma vontade de coçar, aí você sente uma coceira e vai coçar o pé. Isso acontece com Lars Grael, aquele navegador, aquele velejador, né, que teve a perna amputada. Ele disse que acontece com ele frequentemente. Volta e meia, ele, de repente, vai coçar o pé da perna que não existe. Aí ele leva um essa perna não existe, como é que eu estou sentindo coceira no pé? Ah, sim. As pessoas com hanseníase não sentem a dor. Por quê? São dois momentos diferentes. Ela está bloqueada. Então, o processador de dor está bloqueado. Isso é feito também pela hipnose. A gente pode hipnotizar esse processador para que ele ignore o sinal que está chegando. Então, não processa dor nenhuma. Então, quando a gente está sensível à hipnose, o hipnotizador sabe fazer isso, né? Aí o hipnotizador pode transformar, pode trabalhar o seu cérebro de maneira a eliminar essa dor. Na hanseníase, isso é natural, é um defeito que bloqueia todos os sinais que chegam ao processador da dor, então a dor não é criada. É um perigo, né? Porque a dor é uma necessidade para que a gente se proteja, né? Saiba que tem alguma coisa errada ali. Então, é um problema. A hanseníase tem cura, né, hoje, então é muito bom a gente, de vez em quando, perceber se está, de repente, em alguma área do nosso corpo que não sente dor nenhuma. Opa, vamos tratar esse troço, porque isso é perigoso. Tá? Pode a gente ter um problema ali e não sentir, o maior perigo é esse. Por isso que muita gente acaba tendo problemas de amputação. Porque não sente dor, há um problema, tem uma inflamação, não sente dor nenhuma, a inflamação acontece e traz problema para a pessoa. Né? E a hipnose, ela é interessante, né? Porque bloqueia isso. Aí é que a gente vê que realmente a dor não está nos extremos, a dor está no processador cerebral. Tem foi aluno meu até de psicanálise, ele é padre até, e ele é hipnotizador. E teve uma sobrinha dele que foi ao dentista e ela tinha alergia a muitas coisas, inclusive a anestesia, a todo tipo de anestesia. Então, ela foi ao dentista, combinou com ele para ele fazer a hipnose dela para poder extrair o dente sem anestesia. Né? E ela não avisou ninguém da clínica, ela apenas foi e ele demorou a chegar, ele não chegou na hora. Aí, na hora, ela está na sua vez, vamos fazer a extração. Eu disse, não, eu tenho que esperar o padre. Aí todo mundo dizendo, minha filha, você só vai extrair o dente, para que você precisa do padre? Ele não precisa dar extrema unção para você, é só uma extração simples assim. Não, é porque eu não posso tomar anestesia e ele vai hipnotizar para poder extrair sem anestesia. Aí o dentista, eu não extraio. Tá, não vou extrair seu dente sem anestesia de jeito nenhum. Aí juntaram os dentistas todos e um dentista disse, não, tudo bem, eu extraio o dente dela. Tranquilo, vamos deixar só o padre chegar. Aí o padre chegou, avisou a eles o que ia fazer. Disse, não tem problema. Ela é hipnotizável, hipnotiza, você pode extrair à vontade. Aí o padre fez, hipnotizou ela, e o cara fez a extração, e os outros dentistas todos olhando, né? Hoje em dia, a gente sabe que tem dentistas
que fazem o curso de hipnose, porque tem muita gente que tem alergia a isso, né? Então, o jeito é você fazer, você mesmo hipnotizar a pessoa, né? E tem dentistas que fazem, tem curso de hipnose para dentista hoje, né? Então, Sério mesmo, esse ano fiz um tratamento que eu tive por conta da anestesia, eu tive paralisia facial. É por isso, muita gente tem intolerância às anestesias, a diversos tipos de anestesia, né? Tem um tipo de anestesia, que eu não me lembro qual é, ou se é qualquer uma, que minha mãe não podia tomar, e era no dentista que dava essa anestesia, um determinado processo anestésico lá, e que ela desligava, ela perdia a memória completamente. E o pior é que uma vez ela foi ao dentista sozinha, que ela tinha mania de fazer tudo sozinha, já com 90 anos, 92 anos, foi ao dentista sozinha e tomou essa anestesia. Aí, quando ela saiu, perdeu a memória. Saiu do consultório e perdeu a memória. Mas ela, sabendo que tinha isso e sabendo perder, ela não esqueceu que ela perdia a memória. É interessante isso. Ela sentou e ficou quieta, esperando a memória chegar. Porque ela, de repente, viu que ela não sabia nem quem era ela, nem onde ela estava. Aí ela sentou e ficou quieta lá. O pessoal passava, falava com ela, disse, não, eu estou cansada. Tá? Vou descansar um pouquinho aqui. Eu não sei. Aí, depois de quase 1 hora, é que ela recuperou a memória, aí telefonou para o táxi para buscar ela. Incrível, né? Por causa de uma anestesia. Então, isso é perigoso mesmo. Tem gente que tem intolerância a diversas químicas, né? Cada organismo nosso pode ter uma intolerância diferente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Bom, vamos fazer um intervalozinho de 15 minutos. Eu combinei fazer às 3h30, já são 3h37, né? Então, 10 para... 10 para as 4.